Pensa num livro que por 1000 anos foi a base da educação, da ciência e até da arte no Ocidente. Um livro copiado à mão por monges, estudado pelos maiores pensadores e que chegou a inspirar gigantes como Dante. E mesmo assim hoje, quase ninguém ouviu falar dele. Nesta análise, a gente vai desvendar o mistério de um dos textos mais importantes e, acredite, mais bizarros de toda a história. Para ter uma ideia do nível de estranheza da história, é só olhar o que o C.S. Lewis, o autor de Nárnia, falou sobre o assunto. Ele basicamente colocou o autor desse nosso livro misterioso, Marciano Capella, no mesmo patamar das criações mais esquisitas da natureza. Bom, vamos mergulhar nisso e entender o porquê. Então, o que faz esse livro ser tão peculiar? A esquisitice já começa no autor, uma figura tão misteriosa quanto a própria obra que ele criou. Olha, quase tudo que a gente sabe sobre Marciano Capella vem do que ele mesmo escreveu. E as pistas indicam que ele não era ninguém da elite cultural da época. Muito pelo contrário. Provavelmente era um advogado meio sem grana, vivendo lá em Cartago por volta de 470, bem enquanto o Império Romano ruía ao seu redor. Um cara comum, numa época de caos, que decidiu escrever uma enciclopédia. E que tal era essa enciclopédia? Bom, os críticos ao longo dos séculos não pegaram leve. O livro foi chamado de maçante, pobre, de mau gosto, tortuoso, tão ruim que chegava a ser cômico e tão confuso que parecia fumaça. Basicamente, um desastre literário. Então a pergunta é, como que algo tão detonado por todo mundo pôde ter algum impacto? A resposta está no conteúdo bizarro dele. Se a escrita era considerada péssima, o que dizer do tema do livro? Se prepara, porque a premissa é ainda mais estranha que o estilo. O livro, que se chama As Núpcias de Filologia e Mercúrio, é uma alegoria gigante. A história é sobre o deus Mercúrio, que representa a eloquência, a arte de falar bem, procurando uma esposa. E depois de muito debate no céu, ele decide se casar com uma mortal chamada Filologia, que personifica a erudição, o amor pelo conhecimento. Essa cerimônia toda serve, na verdade, de desculpa para o verdadeiro propósito do livro. E qual era esse propósito? Ensinar. As madrinhas da noiva são, na verdade, as 7 artes liberais, os pilares da educação clássica. Cada uma delas vira uma personagem na história. E na festa de casamento, em vez de um discurso rápido, cada uma dá uma palestra longuíssima, basicamente um manual completo da sua área. 7 dos 9 livros da obra são só as aulas dessas madrinhas. Então, vamos juntar as peças. A gente tem um livro mal escrito, com uma trama bizarra, que é só uma moldura para uma série de manuais técnicos. Mas como isso se tornou um dos textos mais influentes da história? A resposta está no timing. Pura sorte, talvez. Marciano escreveu bem no finalzinho do Império Romano. Com a queda do Império, bibliotecas foram destruídas e muito do conhecimento clássico se perdeu. Mas o livro dele, por ser um resumão de tudo, sobreviveu. E na falta de outras fontes, a obra, como ficou conhecido, virou o livro didático padrão da Idade Média. E a influência durou muito tempo. Em 534, um estudioso em Roma fez o trabalho de corrigir o texto a partir de cópias cheias de erros, um ato que praticamente salvou o livro da extinção. Séculos depois, ele foi fundamental para o renascimento do saber na época de Carlos Magno. E continua sendo usado pelos grandes pensadores, influenciando até a estrutura da Divina Comédia de Dante. Por 1000 anos, ele foi a espinha dorsal da educação. A importância do livro fica muito clara nessa citação de W.P. Kerr. O que ele está dizendo é que, sem esse manual esquisito, o conhecimento clássico poderia ter se apagado de vez e talvez o renascimento intelectual do Ocidente nem tivesse acontecido. É algo bem forte para se pensar. Mas é aqui que a história fica mais interessante e complexa. Como que um livro pode, ao mesmo tempo, salvar o conhecimento e impedir que ele avance? O legado do Marciano é, sem dúvida, uma faca de 2 gumes. Para entender isso, a gente precisa definir o que o livro de Marciano realmente é, um manual popular. É um tipo de livro que compila e simplifica um monte de informação para torná-la mais acessível. Pensa nele como um tataravô dos resumos que a gente acha hoje na internet. E aí está o dilema. Por um lado, como preservador, ele foi crucial. Manteve vivo o currículo clássico e a ciência romana numa época em que tudo podia ter sido perdido. Mas, por outro lado, a própria natureza dele era um problema. Ele oferecia só resumos simplificados, não citava as fontes originais e, com isso, acabou incentivando um aprendizado mais superficial. Em vez de ser uma porta de entrada para os grandes pensadores, o livro do Marciano virou um substituto fácil para eles.
A fonte da nossa análise conclui de forma bem direta: o verdadeiro vilão da história não é o autor, mas o formato. O manual popular, que promete um atalho para o conhecimento, foi ao mesmo tempo o herói que salvou o saber e o vilão que o deixou superficial por séculos. E isso, claro, nos leva direto para os dias de hoje. A história de Marciano Capella é um eco antigo de um problema muito atual. Aquela tentação de pegar um resumo, uma sinopse, um vídeo curto em vez de mergulhar num livro complexo é a mesma coisa. A tecnologia mudou, mas o apelo do atalho intelectual continua firme e forte. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Simplificar as coisas é uma ferramenta incrível para aprender, mas será que existe um ponto em que essa simplificação para de ajudar e começa, na verdade, a atrapalhar o nosso entendimento? O legado estranho e contraditório de Marciano Capella mostra que achar esse equilíbrio é um desafio tão antigo quanto a nossa própria busca por conhecimento.